Lu, já vi você falando da importância de oferecer mais serviços para a mesma cliente, mas às vezes tenho medo de estar empurrando um serviço. Como eu me tornar uma profissional mais confiante? Então, ó, já viu falando da importância de oferecer mais serviços para o mesmo cliente, mas às vezes ela tem medo e acha que está empurrando esse serviço, oferecendo esse serviço. Como que ela pode se tornar uma profissional mais confiante? Gente, primeira coisa importantíssima, tá? Muita gente vai falar, gente, vai com medo mesmo, porque tem que ir com medo mesmo, tem que enfrentar o medo. E eu sei que isso não é bem assim. Porque a gente tem um monte de coisinhas ali que vão atrapalhando a gente. E eu quero dizer pra você, não tem que ir com medo mesmo, tem que ir com conhecimento. Tá? Não é pra ir de qualquer jeito com medo mesmo, porque não vai rolar, não vai acontecer. Essa história de ir com medo mesmo não funciona, galera. Vocês têm que ir com conhecimento. Primeiro conhecimento, primeiro passo para vocês se conhecerem e poder driblar esse medo, porque o medo, gente, ele vai continuar existindo porque ele é inerente ao ser humano. A gente vai sentir medo, porque é a primeira vez que a gente faz, a gente às vezes a gente tá insegura, né? Tem outras informações que estão vindo aí. Então, o medo faz parte, é o que nos mantém seguros, né? Então, o que eu quero que vocês prestem atenção? Não é ir com medo, é com medo mesmo. É ir com conhecimento, tá? E o primeiro passo para você ir com conhecimento é você se conhecer. Quando a gente vê filme de guerra, que eles vão atacar os inimigos, não é assim? Eles não vão atacar os inimigos lá, vai, um país vai lá enfrentar um outro país, vai ter a guerra lá. Normalmente, o que eles fazem? Eles estudam o inimigo, não é isso? Eles vão estudar o quê? Vão bolar estratégias, eles vão estudar o que tá acontecendo nesse território inimigo ali, tá? Tô com dor de barriga e de medo de falhar, mas tô metendo as caras. É isso aí. Provavelmente você tá indo com mais conhecimento. Por isso que você tá driblando o seu medo. Não é que você tá indo com medo mesmo, você tá indo com mais conhecimento. Então, gente, o que acontece? Você estuda esse inimigo. Você vai estudar, vai entender qual a melhor estratégia, que lado que vai, vou por aqui, vou por ali. Ó, se eu subir esse morro aqui, eu dou de cara lá com o inimigo, eu pego ele na curva. Então, você vai estudar esse inimigo. Então, você vai com estratégia, com conhecimento. O primeiro passo para você driblar o seu medo hoje de vender, de oferecer mais serviço, de achar que você está empurrando o seu serviço, é o quê? O autoconhecimento. É super o que eu acredito, o que eu fiz comigo, funcionou comigo, funciona com todas as minhas alunas. As minhas alunas que estão aqui, ó, são provas disso. Então, o primeiro passo, gente, avaliar as suas crenças limitantes. O que são crenças limitantes? São pensamentos que vêm na sua cabeça e que te limitam. Então, por exemplo, eu acho que todo vendedor é chato. O que vai acontecer? Isso é um pensamento, é uma crença limitante que vai te limitar. Ela limita você. Ela vai fazer com que você, toda vez que for oferecer o seu serviço, o que vai acontecer? Se você tem essa crença, o que vai acontecer, gente? Você vai achar que você tá sendo chata. Porque você já tem essa crença. Por quê? Porque provavelmente ou você ouviu de alguém, ou você ouviu da sua mãe, ou você participou de um processo. Por exemplo, eu tava com a minha mãe numa sapataria, e aí ela foi pedir uma sandália Anabela preta, e ela pediu pro vendedor uma sandália Anabela preta, não tinha essa sandália, o vendedor foi querendo empurrar um monte de coisa. E ela veio falar, ai, que vendedor chato, só fica querendo me empurrar. Você, criancinha pititica, foi lá e gravou aquilo ali. Então, o que acontece? Toda vez que você vai vender, aciona essa informação aqui de que todo vendedor é chato. Então, o que passa na sua cabeça? Então, eu sou chata. Estou sendo chata com a minha cliente. Então, quando você identifica, tá? Você primeiro identifica quais são essas crenças, quais são esses pensamentos que podem estar te limitando de vender. Então, galera, é isso. Primeiro passo é você se autoconhecer. Conhecer os seus inimigos, que são o quê? Os seus medos, as suas crenças limitantes, os seus pensamentos que te limitam de ter prosperidade. Porque se você tiver pensamentos que não são prósperos, não vai adiantar você estudar qualquer coisa de marketing e vendas, porque você vai continuar se sabotando.
Então, o primeiro passo é se conhecer, conhecer quais são suas crenças limitantes. E por que ela pode te atrapalhar? Justamente pelo que eu te falei. Você pode estar lá com ela ali, nem sabe que ela existe, e aí você vai falar, ai meu Deus, eu não vou oferecer porque eu vou ser chata. Ai meu Deus, eu não quero falar fazer falar de um outro serviço que eu tô oferecendo porque eu vou ser chata. Então você começa o quê? Se minar. Aí você vai virando, ficando, né? Vai encolhendo. Por quê? Por medo. Então, o que eu faço? Primeira coisa, autoconhecimento. Começar a entender quais são as crenças e pensamentos que te limitam. Segundo passo, gente, transformar essas crenças limitantes em crenças fortalecedoras. O que são crenças fortalecedoras? O próprio nome já diz. São crenças que te fortalecem, que te deixam fortes. Então, se eu penso, que eu usei o exemplo lá, de que todo vendedor é chato, qual é uma crença fortalecedora dessa crença limitante de todo vendedor é chato? Eu acredito que toda a venda transforma a vida de uma outra pessoa, portanto eu vendo com facilidade. Isso é uma crença fortalecedora que contrapõe, que contradiz aquela que te limita. Então o que você vai ter que fazer? Repetir essa crença fortalecedora até que o seu cérebro registre isso como uma verdade. Por quê? Se eu, Luciana, tenho 43 anos. Então, se eu tenho há 43 anos essa crença, exatamente, autoconhecimento liberta. Se eu tenho há 43 anos essa crença, gente, eu preciso falar essa crença fortalecedora todos os dias para tirar essa outra que me limita da minha cabeça. É igual, por exemplo, eu quero ter um abdômen definido, quero ter barriga tanquinho. Vai adiantar eu fazer um dia de abdominal? Não vai. Eu não tenho que trabalhar o meu abdômen todos os dias, fazer abdominal todos os dias para poder ficar com a minha barriga tanquinho. O cérebro é a mesma coisa. Então a gente precisa trabalhar o nosso cérebro todos os dias com crenças fortalecedoras para ele também ficar forte e não fazer você se boicotar. Então esse é o segundo passo, transformar em crenças fortalecedoras, tá? E por que você tem que fazer isso? Para que você, fortaleça a sua mente. Para que você, na hora de for oferecer, você já tem consciência de falar, opa, isso é uma crença que tá me limitando, eu já sei que essa crença me limita, e agora eu já sei que eu posso ir enfrentar esse medo com mais conhecimento. Então muda completamente, galera. É impressionante. Terceiro passo, ter argumentos poderosos. O que são os argumentos poderosos? São as informações que você vai se minando, você vai colocando para dentro de você, tá? Para que você não se sinta insegura. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a se encher de informações para que você se sinta segura com esses argumentos poderosos para quando você for oferecer para seu cliente. Porque daí, na hora dela você oferecer, você sabe o que você tem que fazer, o que você tem que falar e quando que você tem que usar. E o quarto e último passo é usar a comunicação 5 estrelas, gente. Porque não é qualquer comunicação que vende. Não é qualquer comunicação que vende, tá? Se fosse, vocês não estariam aqui hoje. Então, não é qualquer comunicação que vende. É a comunicação que é o que eu chamo de comunicação 5 estrelas, que consegue fazer você aí, profissional, gerar os princípios básicos, elementos básicos para cliente de estética e beleza comprar de você. Quais são esses elementos básicos? Gerar confiança, gerar segurança e gerar autoridade. Isso tudo aí, se você juntar e treinar, você vai começar a se sentir mais segura para se posicionar e vender e oferecer para sua cliente sem se sentir tão insegura assim, com mais assertividade. E, consequentemente, passa essa segurança para sua cliente, beleza?